E aí, gente, tudo bem? Mais uma videoaula para vocês em relação à semana 4 do PET. Essa semana do PET ela vai estar recordando alguns assuntos que a gente não viu esse ano, mas sim no ano passado. Então, pode ser que para alguns esse conteúdo tenha sumido, mas talvez só com a minha explicação aqui vocês já lembrem de muita coisa do que a gente viu no ano passado. O PET ainda está nesse processo de revisão, ele vai falar uma coisa ou outra ali que diferente, por exemplo, na semana passada já era uma questão que vocês não haviam visto ainda em sala de aula comigo, mas o dessa semana é puramente uma revisão. Bom, nessa semana ele vai falar sobre a presença de grupos humanos aqui na América e vai falar sobre as influências culturais que indígenas e negros somaram para a nossa cultura. Para quem tiver lembrado, vai lembrar que lá no começo do sexto ano, por volta de abril, maio, mais ou menos, eu já comecei a falar isso para vocês, a contribuição que esses povos tiveram para a nossa cultura. Bom, gostaria, primeira questão aí com vocês, de compartilhar uma imagem aí que vai mostrar bastante sobre isso que eu gostaria de abordar sobre esse esquema da evolução humana. Bom, no primeiro exercício, na primeira atividade do PET dessa semana, ele vai te dando um texto lá, porém esse texto ele tá cheio de falhas assim, e é por isso que eu até é bom eu gravar esse vídeo para solucionar algumas coisas para vocês. Algumas informações lá aparecem de forma errada, aparece fora de ordem e pode complicar vocês na hora de fazer o exercício. Então, eu gostaria que vocês prestassem mais atenção no que eu vou estar falando aqui no vídeo para resolver o exercício do que no texto que vai estar lá no material do PET. Bom, então, quais são as características do evolucionismo? Ou seja, aquela corrente científica que acreditava que o homem é o resultado de uma série de evoluções de um primata original e que isso desencadeou na última forma, que é a nossa forma, que é o Homo sapiens. Mas vamos lá. Ele vai estar pedindo para vocês observarem lá sobre as características dos grupos humanos desse período. Então, o primeiro da lista é o Australopithecus. Ele é o mais próximo do primata original de todos os grupos do gênero Homo. Ele é menor do que os outros, ele não tem um desenvolvimento tão grande. Apesar da imagem não estar mostrando, ele não conseguia ficar totalmente em pé, ou pelo menos não conseguia passar muito tempo em pé. Ele tinha que se curvar e apoiar nos membros superiores, as mãos. E isso não deixava ele livre para poder portar ferramentas, não poder utilizar os membros superiores para fazer outras atividades. Então, isso era uma limitação do Australopithecus. E ele teria surgido há cerca de 3 milhões de anos atrás. Então, esse é o primeira espécie do gênero Homo. O segundo é o Homo habilis. Ele já consegue permanecer um tempo maior equilibrado sobre os membros inferiores, as pernas, e graças a isso ele consegue utilizar os membros superiores, as mãos, para fazer algumas outras coisas. Descascar frutas, por exemplo, carregar algum objeto, mas não durante muito tempo. Essa característica de se manter totalmente em pé sobre os membros inferiores vai ficar por conta do Homo erectus. Então, o Homo habilis ele surge por volta de 1.800.000 anos atrás. Já o Homo erectus, a gente não sabe ao certo quando surgiu. A gente sabe ao certo quando ele deixou de existir, que foi por volta do ano 200.000 antes de Cristo. O Homo erectus já é o homem que consegue, por ficar mais tempo ereto, e a sua coluna vertebral adquirir um novo formato. É um formato meio em S. Se você vê um esqueleto humano de lado, você vai ver que
a coluna nossa faz uma curva na região do abdômen. É essa estrutura da coluna que permite a nós ficarmos de pé sobre nossas pernas. Nós temos um quarto ramo aí, que é o Homo de neandertalensis, ou homem de Neandertal. Esse tipo era mais comum na Europa, ele tinha uma alimentação mais voltada para carnes gordurosas, ele é um elo entre o Homo erectus e o Homo sapiens. Ele ainda não tem as características cognitivas que o Homo sapiens vai ter, mas ele já tem todas as habilidades e a postura que o Homo erectus desenvolveu anteriormente. E, nesse mesmo período, passaram a conviver também juntamente os Homo sapiens, que são os homens que, enquanto o Homo habilis tem algumas funcionalidades, ele sabe resolver problemas menores, descascar uma fruta, subir numa árvore, o Homo sapiens ele já consegue criar, desenvolver respostas para problemas ali que são mais complexos. Então, o Homo sapiens, que é a nossa espécie, ela tem uma capacidade cognitiva maior. E essa espécie, o Homo sapiens, teria predominado a partir de 30 mil anos atrás. Ou seja, a partir de 30 mil você não vai ver mais nenhuma das espécies anteriores, o Homo de Neandertal, o Homo erectus, o Homo habilis, o Australopithecus vivos. Vai haver apenas Homo sapiens. Ou seja, segundo a teoria do evolucionismo, foi a espécie que conseguiu se adaptar a todos os meios, a todas as adversidades possíveis que o ambiente lhe propôs. Bom, a questão número 1 do PET está pedindo, então, para vocês analisarem isso. Preste mais atenção nesse texto que eu acabei de falar para vocês do que o texto que está na apostila. A segunda questão vai estar falando sobre as contribuições que os povos indígenas e africanos tiveram para nós brasileiros. Como eu já falei lá no sexto ano, nossa cultura é uma soma de diversas culturas. Nós tivemos contribuições dos indígenas, dos negros, africanos, mas também tivemos contribuições dos portugueses, dos italianos, dos japoneses, dos árabes, entre outros tantos povos que acabaram vindo morar aqui no Brasil e que acabaram dando uma parte da sua cultura como contribuição para a formação da nossa própria cultura. Bom, o que a atividade do PET está pedindo para vocês é para vocês elencarem contribuições na religião, na alimentação, na medicina, na arte dos povos indígenas e dos povos africanos. Eu vou dar alguns exemplos aí, vocês podem até utilizar esses exemplos, mas pesquisem mais. Vai ter 2 links de vídeos no PET para vocês assistirem. Os vídeos são curtinhos, somando os 2, não passa de 20 minutos. Então assistam esses 2 vídeos antes, para depois responder o resto. Caso vocês não entendam, procurem na internet contribuições dos indígenas para a cultura brasileira, contribuições dos negros africanos para a cultura brasileira, que talvez ajude vocês também a montarem as respostas. Bom, a primeira aí da religião que eu gostaria de citar de exemplo de um lado, nós temos a religião africana, o candomblé, que ainda é muito comum aqui no Brasil, principalmente na região nordestina. Tem-se muitos rituais envolvendo candomblé, principalmente, por exemplo, o culto a Iemanjá, que eu já falei também para vocês em sala de aula. Já, do outro lado, a gente tem a questão dos indígenas, que não foi tão comum assim para a nossa religião, mas a gente está vendo uma dança aí em torno de uma fogueira. E essa inspiração de dançar em torno de uma fogueira faz parte de uma festa comemorada numa época religiosa, que são as festas juninas, que são geralmente dedicadas a santos, Santo Antônio, São João e São Pedro. Ou seja,
acaba que essa influência de dançar em torno de uma fogueira é uma influência religiosa dos indígenas, tá? Segundo aí que eu quero colocar para vocês são as danças. É, aqui na esquerda a gente tem o boi bumbá, que é muito conhecido principalmente no norte do país. Lá existe até um festival, que é o Festival de Parintins, onde dois grupos disputam quem faz a dança mais bonita, como se fosse uma escola de samba, e cada um tem uma cor de boi. Um é o garantido e o outro é o caprichoso. E eles disputam lá quem tem a melhor dança. Então todos são enfeitados com penas, penachos, lembrando mesmo os indígenas. Já na da direita, a gente tem um maracatu, que é um ritmo de dança extremamente influenciado pela África. Existem outros tantos ritmos de dança negros aí que eu podia ter citado, mas eu quis citar um que não é tão comum assim para vocês, tá? Bom, já os demais, que é alimentação, artes, medicina e música, eu vou deixar a cargo de vocês, e aí vocês assistam os dois links que tá lá no material do PET e também ao para quem tiver ainda dúvidas, procurar na internet alguma outra característica relativa a esses pontos. Bom, qualquer dúvida é só me enviar lá, pode ser dúvida, gente, pode postar lá no grupo mesmo, que a dúvida de um pode ser a dúvida de vários. Agora, quando vocês forem passar as atividades para mim, sempre tentem tirar uma foto bem nítida. Eu estou pegando foto muito com falta de nitidez, que a pessoa tira com o celular muito longe do caderno, e isso desfavorece, a gente não consegue ler as respostas. Pode ser que tenha alguma coisa errada que não dá para a gente ler, e eu tenho que pedir para vocês tirarem outras fotos. Então, tenta sempre tirar o celular mais próximo possível do caderno. Tenta pegar só o caderno também, não pega chão, não pega pé das pessoas, parte da cama, pega só o caderno ou a apostila do PET, tá? E me enviar no meu número pessoal. Ainda tem gente que tá me devendo as atividades das outras semanas, tá? Possivelmente o professor que é responsável pela turma já deve estar entrando em contato com as famílias para perguntar por que do atraso, tá? Então tentem mandar essas atividades o mais rápido possível. Na outra semana já começa o PET 2, ou seja, a gente já vai para o segundo volume do PET, e tem gente que ainda não entregou nenhuma atividade da primeira semana desse PET 1. Então isso é bem preocupante, tá, gente? Bom, vou ficando por aqui, tá? Espero que vocês estejam se cuidando, espero que todo mundo esteja bem aí, e espero que a gente se veja em breve, ok, gente? Vou ficando nessa, um abraço para todos e até a próxima.